A gente vê isso toda hora no noticiário, né? Pessoas super inteligentes, com uma educação de primeira, bem-sucedidas e, de repente, o nome delas está estampado num escândalo de corrupção. É uma coisa que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Se ter mais conhecimento deveria nos tornar pessoas melhores, por que parece que inteligência e moralidade muitas vezes não andam de mãos dadas? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão que a gente vai tentar responder aqui. Se a educação é o caminho para evoluir, por que tantos desvios acontecem justamente com quem, em tese, mais estudou? A resposta, olha, não é nada simples. E para chegar perto dela, a gente vai precisar bater um papo com algumas das mentes mais brilhantes da história. Bom, para a gente começar a desembolar esse nó, vamos voltar lá atrás para uma das primeiras explicações que surgiram com um dos pais da filosofia, Sócrates. A ideia dele era, à primeira vista, bem direto ao ponto. Olha que interessante, na cabeça do Sócrates, o problema era um só: ignorância. Ele acreditava que ninguém faz o mal porque quer. As pessoas cometem erros morais porque simplesmente não sabem o que é o certo. Se elas soubessem de verdade o que é o bem, elas fariam o bem. Para ele, a virtude era uma consequência direta do conhecimento. Essa frase dele resume tudo. Se alguém soubesse com 100% de certeza o que é bom e justo, essa pessoa inevitavelmente agiria dessa forma. Parece que faz sentido, né? Mas a nossa própria experiência de vida já mostra que o buraco é um pouco mais embaixo. E é aí que entra a primeira grande pista para a gente resolver esse paradoxo todo. E ela vem de ninguém menos que o aluno do aluno de Sócrates, o grande Aristóteles. Ele olhou para essa ideia e percebeu que estava faltando uma peça importante nesse quebra-cabeça. A sacada genial de Aristóteles foi separar as virtudes em duas caixinhas diferentes. De um lado, as virtudes intelectuais, aquelas que a gente aprende na escola, nos livros, com a experiência, é o saber. Do outro, as virtudes morais, que não vêm de ler um livro, mas sim do hábito, da prática, de construir um bom caráter. Ou seja, saber o que é certo é um departamento. Agora, ter o caráter para de fato fazer o que é certo, aí é outra história. E essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar isso direitinho. Para Aristóteles, não adiantava só a nossa parte racional, o nosso intelecto, saber o que fazer. Essa parte racional precisava treinar, conversar e guiar a nossa parte emocional, os nossos desejos, que são mais irracionais. É desse esforço, dessa prática constante que nasce a virtude de verdade. Não é só conhecimento, é treino. Avançando uns séculos no tempo, a gente chega em Immanuel Kant, que joga mais um tempero nessa discussão. Para ele, ser virtuoso não é só saber ou ter um hábito. É basicamente uma luta constante. É ter força de vontade, essa fortaleza moral, para que a nossa razão vença as nossas inclinações, nossos desejos egoístas. Ser uma pessoa boa exige esforço, exige vontade. Ok, agora vamos dar um pulinho da filosofia para a psicologia, porque aqui tem outra pista importantíssima. A moralidade não é uma coisa que a gente liga ou desliga, tipo um interruptor. Pelo contrário, é uma habilidade que a gente desenvolve com o tempo, degrau por degrau. O famoso psicólogo Jean Piaget, ele sacou que a nossa moralidade evolui, ela passa por fases. Primeiro a anomia, quando nem entendemos as regras. Depois a heteronomia, a gente obedece para não ser castigado. E o último estágio, o ideal, é a autonomia, quando a gente age certo porque entende os princípios, porque vem de dentro. O problema é que muita gente cresce, vira adulto, mas fica estacionado ali no segundo estágio, sabe? E tudo isso nos traz para um conceito mais moderno, que é o de competência moral. A palavra-chave aqui é capacidade. Não é só achar o que é certo, é saber como aplicar isso na vida real. É ter a habilidade de resolver um conflito de forma ética, dialogando. E como qualquer outra competência, precisa ser aprendida, desenvolvida e praticada. Beleza, a gente já pegou as pistas da filosofia, da psicologia. E aí, qual é o veredito final daquele nosso paradoxo lá do começo? Por que tanta gente inteligente faz tanta coisa errada? Bom, a resposta já está começando a ficar bem mais clara. Pensa assim, o progresso intelectual e o progresso moral são as duas asas de um pássaro. Sozinho, o intelecto até bate uma asa, ele gera movimento, mas só consegue voar em círculos, nunca vai subir de verdade. O conhecimento dá um mapa, mas é o desenvolvimento moral que dá a força e a direção para seguir o caminho certo. Então, o que fica claro é que o nosso modelo de educação, que foca quase só no intelecto, está incompleto. Falta uma parte.
Uma formação de verdade precisa ir muito além. Precisa ajudar a construir caráter com bons hábitos, como dizia Aristóteles. Precisa fortalecer a nossa força de vontade, como apontou Kant. E, claro, precisa desenvolver nosso julgamento autônomo e a nossa competência para lidar com os dilemas do mundo real, como nos mostraram Piaget e Linde. E a gente termina com uma provocação para todo mundo pensar. A solução para o paradoxo das pessoas inteligentes que agem mal não é ter menos conhecimento, de jeito nenhum. A solução é ter um outro tipo de educação. Uma educação que entenda que formar um ser humano bom é tão importante quanto, ou até mais importante do que, formar um ser humano inteligente. A grande questão que fica no ar é: como a gente faz para construir essa educação?